Olá pessoal, vamos para a aula 161, aplicando a teoria sobre teorema do trabalho e energia. Um corpo de 4 kg inicialmente em repouso num plano horizontal fica sujeito a um sistema de forças cuja resultante é horizontal e tem módulo 80. Para um deslocamento de 10 metros determinar. Então eu tenho um corpo que ele tem massa de 4 kg, sendo que tem várias forças atuantes. Ele diz que a resultante é horizontal, e essa resultante, força resultante horizontal, que eu vou dizer que é para a direita aqui, tá? Vale 80 newtons. E há um deslocamento de 10 metros. A pergunta é o seguinte. Primeira pergunta, qual o trabalho da resultante? Bom, como a resultante está a favor do deslocamento, e ela é uma força resultante constante, eu posso fazer o quê? A força resultante vezes deslocamento vezes cosseno de zero. Força no sentido de deslocamento, cosseno de zero, mais um. Então, item A, o trabalho da força resultante dará valor da resultante, 80 newtons, valor de deslocamento, 10 metros. 80 vezes 10 dá 800. Newton vezes metro dá joule. 800 joules de trabalho da força resultante. Agora ele pergunta assim. O corpo estava inicialmente em repouso. Usando o teorema, qual é a velocidade final do corpo? Qual é a velocidade final do corpo? Ó, o teorema da força resultante me diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Variação é energia cinética final menos inicial. Mas ele partiu inicialmente de zero. Se ele partiu inicialmente de zero, ele não tinha energia cinética. Por quê? Porque para ter energia cinética tem que ter movimento. Nota, energia cinética, energia de movimento. Lembra como calcula a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ó, menos zero. Não tem velocidade inicial, é zero inicial, não tem energia cinética. Então, o trabalho da FR, que eu já sei, 800, é igual massa 4 kg, 4 sobre 2, vezes V ao quadrado. 4 sobre 2 dá 2. 2 multiplicando passa dividindo. Ó, 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes V ao quadrado. Então, 800 por 2, eu vou ter que V ao quadrado é igual a 400. Bom, se V ao quadrado é igual a 400, V é a raiz de 400. A raiz de 400, 20 metros por segundo. Está ali a velocidade final e está feita a questão número 5. Vamos para o número 6 do Aplicando a Teoria. Um bloco de 2 kg abandonado, velocidade inicial zero, do alto de um plano inclinado de 5 metros de altura e 25 metros de comprimento. Então tem um plano inclinado, 25 metros de comprimento e 5 de altura. Chega à base com velocidade de 5 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar o modo da força de atrito suposta constante entre o bloco e o plano inclinado. Bem interessante. Então, essa altura aqui é de 5 metros. Esse comprimento aqui de 25 metros. Tem um bloco que sai, o bloco tem 2 kg, ele sai do repouso, e ele chega aqui embaixo com uma velocidade que ele me falou que é de 5 metros por segundo. Então, velocidade inicial 0, velocidade final 5 metros por segundo. Nota que se eu tenho massa, 2 kg, velocidade inicial e final, eu saberei a variação de energia cinética. Mas quem sabe a variação de energia cinética sabe o trabalho... Variação da energia cinética sabe o trabalho de quem? De quem? Da força resultante. Bom, mas durante a descida, quais as forças atuantes? Tá? Nota que se eu fizer... Eu não posso dizer que o trabalho é a variação da energia cinética. É o trabalho da força resultante que é a variação da energia cinética. Ou seja, quem
fizer a variação da energia cinética, saberá a soma de todos os trabalhos. Então, nota, eu vou fazer aqui primeiro, ó, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Isso é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a inicial. A inicial, eu sei que é zero. Por quê? Porque não tem velocidade. Sem velocidade, sem energia cinética. Então agora, ao calcular a variação da energia cinética, eu estarei calculando o trabalho da FR. Ó, massa 2, velocidade final 5 ao quadrado sobre 2 da forma. 2 corta com 2, o trabalho da FR dará 25 joules. Nota, essa é a resposta? Não, olha a pergunta dele. Qual é o trabalho da força de atrito em módulo? Em módulo, tá? Bom, o trabalho da força resultante, por um lado, é a variação da energia cinética. Por outro, o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos das atuantes. Que forças que atuam? Ó, as forças que atuam. Peso para baixo. Peso para baixo. Normal perpendicular ao deslocamento. E a força de atrito contrária ao deslocamento. São só essas três forças atuantes. Normal, peso e força de atrito. Se eu quiser, eu posso decompor a força-peso em duas? Pode, dá para fazer de mais de uma maneira. Eu acho que dessa maneira direto aqui é mais fácil. Como o trabalho da FR é a soma do trabalho de todas as forças, então o trabalho da FR é o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força de atrito. Opa, é aquela lá que eu quero. Eu quero o trabalho da força de atrito. Quanto vale, de bate pronto, quanto vale o trabalho da normal? Responde. Responde. Quanto? Zero. Ué, sem conta nenhuma, zero. Por quê? Pessoal, o deslocamento é rampa abaixo, a normal está perpendicular, toda a força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Normal não tem trabalho, essa aqui eu já sei que é zero. Se eu sei o trabalho da resultante, que é 25, e eu sei o trabalho e eu quero o trabalho da força de atrito, basta ir atrás do trabalho da força-peso. Quem descobre o trabalho da força-peso acabará descobrindo o trabalho da força-atrito. Então nossa função agora é ir atrás do trabalho da força-peso. Como é que eu calculo? Vou botar aqui no cantinho. Vamos fazer aqui no cantinho. Trabalho da força-peso. Tá? O trabalho do peso é mais ou menos. Eu vou ter que definir agora. Ou mais ou menos. Se estiver descendo é mais, se estiver subindo é menos. O corpo está descendo. Então mais. Mais M vezes G vezes módulo de G vezes módulo de ΔH. Temos a massa. Então, mais a massa é 2 kg, a gravidade é 10 e o ΔH, ó, a variação, ele estava nessa altura e veio para essa. Ah, mas eu não uso 25? Trabalho do peso só depende ali, ó, dos 5 metros. Então, isso aqui 2 vezes 10 dá 20 vezes 5 mais 100. Trabalho do peso mais 100. Bom, agora acabou a questão. Porque se eu sei o trabalho da força resultante, tá ali, com uma variação da energia cinética, mais 25. Trabalho do peso, mais 100. Mais 0, que é o trabalho da normal. Quanto dará o trabalho da força de atrito? Tá lá. 25 menos 100, como previsto. O trabalho da força de atrito dará negativo. Porque ele é contrário ao deslocamento. Toda força contrária ao deslocamento dará um trabalho negativo. Então o trabalho da força de atrito dará menos 75 joules. Está lá. Como ele pediu o módulo do trabalho, a resposta será 75 joules em módulo. Tá? Então tá ali, ó. Ele pediu... Ah não, desculpa, ele pediu o módulo da força de atrito. Opa! Ele pediu a força, não o trabalho. Ah, mas agora... Tranquilo. Olha aqui, vamos continuar aqui. Ele não pediu o trabalho da força de atrito. Ele pediu a força de atrito. Tá, mas se ele pedisse o trabalho, já estava aqui. Menos 75. Mas, se eu suponho que ela é constante, o trabalho da força de atrito, como é que eu calculo?
força de atrito, que é o que ele quer, vezes deslocamento, vezes cosseno de quanto? Olha aqui. Força de atrito rampa acima, deslocamento rampa abaixo. Ângulo 180 graus entre a força de atrito e o deslocamento. 180 graus, então. Valor do trabalho da força de atrito. Calculei lá embaixo. Menos 75. Força de atrito em módulo. É o que ele quer saber. Deslocamento 25 metros. Cosseno de 180, menos 1. Então, menos 75 é igual. Ó, menos 1 vezes 25 dá menos 25. O menos 25 multiplicando passará dividindo. E olha ali, acharei a força de atrito dinâmico como sendo 3 newtons, tá? Então tá aí o valor da força de atrito que a superfície exerce sobre o corpo. Interessante, né? Nota que eu não tinha. Porque alguém poderia perguntar, ah, professor, mas eu poderia fazer Mi vezes normal? Poderia, mas eu não tinha um Mi. E aí como é que eu faço? Tá? Eu poderia também fazer de outra maneira a força de atrito. Eu poderia fazer uma questão aqui, ó, como eu tenho aceleração, eu poderia fazer a força resultante, dava para fazer via forças. Mas a ideia aí era fazer via trabalho. Dava para fazer de outra maneira? Dava, tá? Mas foi feita aqui com o trabalho, beleza? Então a aula está encerrada. Então eu agradeço aí, até a próxima aula. Aquele